essa reforma sustentável, especificamente falando, para que ela contemple todas essas áreas, como é que se faz? É possível, deputado? Ou ainda, no modelo que está em tramitação hoje no Congresso Nacional, alguma coisa tende a ficar de fora? É possível contemplar tudo isso nesse modelo de reforma que está em tramitação? E como que se define como que vai ser utilizado cada um dos tributos e como dividir essa questão da arrecadação? A gente sabe que não é essa possibilidade de unificação dos impostos, um IVA dual, ou um IVA único, que ainda não está muito definido, mas como é que se faz para dividir essa arrecadação e fazer com que esses tributos, então, sejam investidos nessas áreas específicas? Yara, evidentemente que a gente é conjectura, né, frente daquilo que está colocado aqui, mas vamos pegar alguns exemplos aqui. Quando a gente fala de você ter uma carga tributária mais elevada para aquilo que faz mal para a saúde, né, a gente citou aqui, né, tabaco, açucarados, né, eu acho que é um debate, por exemplo, que álcool, né, que pode ser que a gente avance. Então, a gente vai ter melhorias nesse sentido. Por exemplo, cadeias que favoreçam a transição energética, tá? De certa forma, já é um debate que já vem acontecendo, tem acúmulo dentro do Congresso Nacional, então pode ser que a gente, de repente, avance no sentido de propiciar mecanismos para, seja eólica, seja solar, seja biodiesel, enfim, né, hidrogênio e assim outras cadeias nesse sentido. De determinados fundos, por exemplo, a gente tem a CID Combustíveis, tá, que é um debate que há um bom tempo a gente vem fazendo, tá, que de repente a gente consiga fazer com que esse tipo de arrecadação, como é que ela entra, como é que ela vem a configurar, mas que ela seja priorizada, por exemplo, para um tipo de mobilidade que seja, né, sustentável, mais inclusivo, quer dizer, valorizando aí o transporte público. Só estou, né, vou citar um outro tema que é muito caro, eu mesmo tenho até já um projeto aqui desde 2017, por exemplo, que é o ITR progressivo, né? Só para vocês verem, quando eu falo da questão agrária como um exemplo, né, da coisa da desigualdade, da dificuldade do poder político que tem aqui nesse setor, eu não tenho o número de cabeça, que talvez até o Marcos tenha aí, mas o Brasil é um dos países que menos cobra imposto territorial rural, para vocês terem uma ideia, tá? Assim, é uma coisa, um absurdo aquilo que vem. E nós precisamos fazer um mecanismo que avançou muito no meio urbano, no IPTU, tá? Então, o IPTU, né, nos últimos anos, ele avançou muito, aquilo falar, quem está com especulação imobiliária ali, tem um imposto, o IPTU, que vai aumentando o valor, para poder fazer com que aquela área seja dado um destino, uma função social, seja do ponto de vista produtivo, para o próprio proprietário, né, ou para atender, né, alguma coisa de interesse geral. A função social da propriedade no meio rural, ela não é usada, não é... Tá? Eu estou falando assim, está na própria Constituição. Então, se o cara não cumpre a legislação ambiental, se não está produzindo, né, às vezes ele não paga nem ITR, tá? Eu estou falando assim, e isso é um absurdo que está... Eu quero crer que, de repente, a gente consiga avançar um pouco nesse aspecto. Estou falando assim, nós não vamos conseguir, eu estou falando assim, o ideal, assim, nessa perspectiva, tudo aquele conceito. Mas o fundamental, eu falo assim, são um conjunto de vários projetos, que aí vai, dependendo do tipo de proposta, pode ser na Constituição, pode ser em lei, pode ser em regulamento, pode ser em decisão dentro do BNDES, dentro, né, do orçamento, enfim, você tem vários formatos. O que o debate precisa produzir, entendeu? Que aí eu acho que a gente tem um bom campo para poder fazer e propicia, é como é que a gente cria esse movimento onde os 3S entre na cabeça mesmo daqueles que, entendeu, que tem muitos vêm aqui para defender interesse, mas que
de vez em quando falar assim, não, eu preciso pensar no país, porque se eu continuar defendendo desse jeito, eu sei que ali na frente não vai ser sustentável nem do ponto de vista econômico. Que é o debate que a gente faz, por exemplo, com a própria pessoa da agricultura. Se não parar de usar, entendeu, a química na agricultura, eu estou falando dos fertilizantes, estou falando, né, dos agrotóxicos, tá? Tudo isso, nós temos potencial aqui, né, para poder desenvolver. Então, como é que você cria na legislação, né, coisas que propiciam o desenvolvimento dessas cadeias para a produção dos insumos que nós utilizamos para a produção de bens e serviços em todas as áreas, tá? Então, isso tem propostas concretas aqui para debater. Evidentemente que, como resultado, não vamos ter tudo o ideal, mas é esse o espírito que nós precisamos, entendeu, construir e consolidar, né? E assim, com isso a gente vai na política convencendo por exemplo assim, amaciando o coração, inclusive, daqueles mais árduos defensores do modelo atual, né? A política